Oi, eu sou a Kari, eu espero que esteja tudo bem por aí e hoje eu vou ensinar a fazer algumas pinturas fáceis com guache escolar. E eu consegui gravar o passo a passo dessas duas pinturinhas aqui, então se você tá com vontade de fazê-la, já pode pegar aí seu papel, pincel e tinta, qualquer guache que você tiver por aí e vamos. A primeira pintura vai ser um cacto, né, como vocês já viram. Eu escolhi esse modelo aí que eu acho um cacto meio simples de fazer e de pintar também, porque ele não tem muitos relevos. Eu acho que a espécie desse cacto é o cacto Mickey. Me corrijam se eu estiver errada, mas tem um desse aqui em casa, ele se desenvolve rápido, né? E ele é bem fofinho também. E aí, ele é bem fácil, na verdade. São formatos bem aleatórios. Então, ele tem esses vários bracinhos. E se você quiser reproduzir, né, fazer o seu cacto, não precisa fazer desse formato aí. Pode colocar bracinhos em outros lugares. Só vai ser importante entender qual é a dinâmica da pintura, que eu vou explicar depois. E que vai ser tranquilo. Uma inscrita pediu para eu fazer, né, tutoriais de pinturas fáceis com guache escolar. E aí eu fiquei pensando no que eu poderia ensinar primeiro. Gente, eu não sou muito boa de fazer passo a passo. Não é nem a questão da dificuldade em ensinar, mas a dificuldade de eu seguir um passo a passo, porque eu não costumo seguir passo a passo. Se você já assistiu outros vídeos no canal, deve ver que eu faço algumas coisas bem aleatórias no meio da pintura, mas eu acho que eu consegui fazer aqui alguns tutoriais que todo mundo vai conseguir reproduzir. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me digam e também comentem coisas que vocês querem que eu ensine, algumas coisas bem específicas, para que eu consiga elaborar uns tutoriais para vocês. O desenho já tá aí prontinho, gente, super simples, nenhum segredo. E a tinta que eu vou usar é essa guache da Staedtler, mas você pode usar da Acrylex, da Tintex, da Giota, que você tiver por aí. Vou usar só 6 cores, e pro cacto eu vou usar verde, amarelo, branco e preto. E basicamente vão ser só essas 4 cores para fazer toda essa pintura do cacto. Nesse vídeo eu foquei também em mostrar a vocês as misturas de tinta, que eu sei que muitas pessoas ficam com dúvida em como chegar nas cores aí que a gente usa, sem usar somente as cores do potinho. Então eu deixei todas as misturinhas de tinta para vocês verem os tons que eu cheguei e eu acho que vai ser tranquilo de reproduzir se vocês quiserem. Então eu vou começar fazendo alguns tons de verde. Eu já misturei o verde com o amarelo porque eu não gosto do verde puro. Eu gosto dele um pouco assim, mais quente. Então eu misturo ele com amarelo. Depois eu vou misturar ali com um pouquinho de branco e depois com um pouquinho de preto. Não tudo junto, mas assim, deixar uns montinhos de tinta porque eu quero tons diferentes de verde pra gente conseguir fazer o degradê do cacto. Aí eu tinha achado que quando eu misturei com branco ele ficou muito frio, então eu coloquei um pouquinho mais de amarelo. Pra esse degradê eu fiz de um jeito bem simples. Primeiro eu pintei todo o cacto com a cor intermediária, que é aquele verdinho do meio, onde eu só misturei o verde com o amarelo. Gente, provavelmente pode ser que vocês venham com verde escuro, verde claro na paleta. Pode ser que vocês tenham aí 2 verdes. Não seja essa paleta de 6 cores, seja de 12 cores. Aí você escolhe o verde que você quer usar, fica à vontade. Não se apega muito a essas misturas, a esse resultado. Você pode ter o seu resultado especial. Se é que você vai fazer essa pintura, eu espero que você faça, se você quiser também, né? Aí agora eu vou começar a aplicar o verde escuro. Eu tô aplicando o verde escuro no lado esquerdo, assumindo que a iluminação está vindo do lado direito. Então imagina que o solzinho tá mais ou menos ali. Não precisa ser exatamente um sol. Pode ser uma lâmpada, qualquer coisa. A fonte de iluminação tá vindo dali, então o lado que tem sombra é o lado oposto. Então eu apliquei o verde no outro lado e eu espalhei um pouquinho. Ficou fácil espalhar porque a tinta de baixo que eu coloquei, aquele verde base, ele ainda estava úmido, então foi um pouquinho fácil de espalhar. Se você não quiser fazer assim, você pode já colocando o verde escuro, depois o verde intermediário, depois o verde claro no papel junto e espalhando com o pincel. É mais fácil quando todos eles estão úmidos para fazer um degradê mais uniforme. Mas se você também não quiser fazer um degradê, você quiser que a sombra esteja realmente marcada, não tem problema nenhum. Funciona também, eu acho que fica muito bonito. Então fica aí na sua escolha. Eu só usei aqui a lógica da luz. A luz está vindo do lado direito, o lado esquerdo tem sombra e do lado direito fica a parte mais clara, que é o que eu estou aplicando agora. Esse efeito de iluminação é bem simples, né? Você deixa o lado mais escuro oposto do lado mais claro e no meio você vai fazendo a mesclagem de cores, né? Então,
é um jeito realmente fácil de você deixar com um efeito de profundidade, né? Se a gente tivesse escolhido um cacto com mais relevos, a iluminação ia ser um pouquinho mais complexa, talvez. Mas é isso, a gente começa do jeito mais fácil e depois vai pro jeito mais difícil. E outra dica, né, é olhe referências. Referências vão sempre te ajudar a se situar em questão de iluminação, de sombra. E aí fica mais fácil de reproduzir e de criar efeitos legais. E é isso aí, gente. O cacto já tá basicamente pronto, né? A base dele já tá toda pronta, falta só alguns detalhes. E foi bem simples de fazer e foi rápido. Eu fiz rapidinho, acho que... Não sei quantos minutos deu, não me lembro. Mas como o vídeo tá acelerado, eu não vi o tempo. Mas foi rapidinho mesmo. Aí com o degradê pronto, eu peguei só e tentei acentuar algumas coisas. Porque inicialmente eu não ia fazer contorno com a caneta nanquim, não. Aí então eu tentei deixar as bordas bem certinhas, né? Então eu usei as cores respectivas pra deixar bem alinhadinho. Depois no final eu acabei usando a caneta nanquim pra finalizar. Então essa etapa você pode fazer se você quiser ou não. Aí eu vou começar a fazer outra mistura que é pra pintar a terra e o vaso, né, do cacto. Então eu coloquei mais amarelo ali e comecei misturando o vermelho e o verde que já tava aí. Então esse verde que tá aí, ele não é o verde do potinho, porque ele já tem várias outras misturas. Quando eu misturei ele direto com o vermelho, ficou um marrom mais escuro, que eu usei pra fazer a terra, né? E depois vocês vão ver que eu vou pegar esse mesmo marrom e misturar com o amarelo lá em cima, pra poder fazer a cor do vaso. Então, como eu achei que ele tinha ficado assim muito esverdeado, eu fui adicionando vermelho. Depois, numa das pontinhas, eu coloquei um pouquinho de branco, porque a gente também vai fazer o degradê no vaso. Já que nossa pintura ela tá com a iluminação na direita, não é só o cacto que é iluminado. Então eu coloquei o vaso para ter uma iluminação também. Tudo bem que depende do ângulo da iluminação, mas aqui a gente tá fazendo uma pintura simples. Então sombra na esquerda, iluminação na direita, e é esse o critério que a gente vai usar aqui nessa pintura. E a forma mais fácil que eu encontro de mesclar as cores aí para ficar um degradê mais, não ficar tão marcado, é você usar com a tinta ainda úmida no papel. Então, essa é a dica para fazer esses degradês aí. E depois, gente, eu acrescentei uns pontinhos amarelos no cacto, porque o cacto Mickey tem pontinhos amarelos ou brancos. Eu acho que, não sei se é um ou outro, eu acho que eu vi os dois, assim, de imagem no Pinterest. O daqui tem pontinhos amarelos. Aí eu contornei tudo com a caneta nanquim, sem segredo nenhum. E no final, já vou adiantando pra vocês, que eu fiz um efeitozinho, né? Coloquei um pouquinho de branco nas bolinhas e um pouquinho de verde escuro no canto oposto, né? Da sombra, pra poder dar um efeito. Mas assim, eu achei desnecessário ter feito isso. Então eu deixei aí no vídeo pra vocês verem. Só que é opcional essa etapa, porque eu depois fiquei, podia não ter feito. E a segunda pintura, como vocês já viram aí, é uma personagem. Eu queria fazer uma personagem, porque eu tava com vontade de fazer, e 2, porque eu notei que eu não tinha desenhado muitas pessoas aqui com guache escolar no canal, então eu resolvi fazer um desenho simples que seja fácil de reproduzir também. A parte do desenho tá bem acelerada, não tá com tutorial, porque já tem um tutorial aqui no canal, onde eu ensino a fazer esse rostinho aí. Então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir, então você pausa esse vídeo, aí você vai lá, assiste e volta pra parte da pintura, beleza? A diferença é que aqui eu usei traços mais simples, né? O olho, o nariz e a boca são mais simples do que o que eu ensino lá. Então você pode optar por qualquer um, mas como eu queria fazer um tutorial fácil aqui, então eu resolvi fazer um rostinho mais simples também, para que todo mundo possa reproduzir se quiser, porque o nariz é só uma curvinha, por exemplo, e os olhos são só uma bolinha com um delineado gatinho. Então é tranquilo de fazer. E aqui a gente vai pro desafiador tom de pele, né, gente? Eu faço diferente com guache e aquarela. Com guache eu vou usar branco, amarelo
e vermelho, né? E já na aquarela, meu Deus, já tô gaguejando aqui, foi mal. Eu uso azul também e misturo as cores com mais tranquilidade, porque é mais aguada a tinta. Aqui, uma mistura que eu faço errado, eu já fico chateada. Então vamos lá, eu primeiro misturei o vermelho com o branco e fiz um rosinha. E depois eu acrescentei um amarelo. Mas você pode fazer o contrário também, você pode misturar ou vermelho com amarelo, fazer um laranja e depois ir acrescentando o branco para chegar no tom que você quer. Eu queria fazer ela com um tom assim, bronzeado, morena mesmo, né? Meio termo, nenhum nem outro, sabe? Então, eu fiz e taquei a tinta no papel. Só que assim, eu vejo que com guache, a tinta, quando ela seca, às vezes ela fica um pouquinho mais escura, um pouco mais quente do que o que tava ali na paleta. Depois eu acrescentei um pouquinho mais de branco naquela mistura, porque eu vou fazer os reflexos claros da pele e o escuro na mesma ideia do cacto. O lado esquerdo é sombra, o lado direito é luz. Então eu misturei ali com um pouquinho de branco e fiz uma iluminação bem simples ali, no queixo direito dela, no pescoço e um tracinho no meio do nariz que já dá uma iluminaçãozinha. E para fazer a sombra do lado esquerdo, eu peguei o verdinho que já estava ali na paleta, misturei com o creme que estava ali e fui adicionando vermelho e amarelo até chegar no marrom que eu queria. Então esses tons ficam um pouco aleatórios para o que a gente quer para nossa pintura. Então eu achei que combinaria com a minha pintura esse tom, e aí eu fui misturando essas cores até chegar no tom que eu queria. A base era fazer um marrom. E aí eu usei o creme que já tava ali para não ficar um marrom tão escuro. E aí eu coloquei em alguns lugares específicos, como o canto esquerdo do rosto, ali a curva do nariz, embaixo do nariz. Também coloquei em cima dos olhos, dos dois olhos, mesmo que a luz esteja só vindo do lado direito, né, e o lado esquerdo tem a sombra, eu coloquei do olho direito também, sombra em cima. E coloquei embaixo do pescoço ali, né? Embaixo do queixo, uma sombra no pescoço. Então essa é uma forma bem fácil de fazer a iluminação de um personagem, pelo menos eu acho, né? Pode ser que você encontre outros métodos, mas é como eu costumo fazer quando eu quero fazer um personagem rapidinho. E nessa personagem eu não fiz um degradê no rosto dela. Eu quis fazer sombras marcadas mesmo, onde a sombra é basicamente uma linha. Então se você quiser que seja um degradê como o do cacto, aí tem que fazer com a tinta ainda úmida no papel. Nesse caso eu esperei secar mesmo, porque eu queria ela assim, marcadinha como um desenho, um personagem, sabe? Um cartoon, algo assim. No batom dela eu misturei um pouco de vermelho com rosinha que já tava ali da pele, e também usei o vermelho cru pra fazer partes mais escuras, porque eu achei que o rosa não tava combinando muito com o tom de pele dela. E depois eu fiz um blush bem marcado, mas essa etapa é totalmente opcional. É uma coisa que eu gosto de fazer nos meus desenhos, mas tu não gosta de blush, não precisa colocar não. Então, é porque eu queria mesmo vermelho mesmo. Se você quiser um blush mais suave também, fica a critério. E eu tentei fazer mistura, gente, simples, né? Com cores, assim, instigar a mistura de tintas, porém também não fazer nada muito cabuloso, porque eu com guache desperdiço muita tinta. Para o cabelo, vocês viram que eu coloquei ali vermelho, verde e amarelo. Então eu fiz a base do cabelo. E basicamente eu fiz a mesma, tipo, nessa ilustração aqui, nesse desenho, nessa pintura, ela tá com sombras marcadas, não tem degradê. Então eu fiz mais tranquilo. Então tem duas versões, uma com degradê e uma sem. É mais fácil quando não tem, gente. Aí eu pintei todo o cabelo dela de marrom. Eu queria ter pintado de outra cor, sabe? Eu ia fazer ela com cabelo azul ou rosa. Mas aí eu pensei que não ia combinar muito com o desenho do lado. Eu queria que a folha tivesse combinando. Então eu fiz ela no tema cacto. Aí eu ia pintar o cabelo dela de verde, mas como o cacto já tava com tanto verde, eu falei, não, vou trocar. Então eu fiz o cabelo dela assim, castanho. E ela tá... Essa moça que ficou parecendo uma madame no final das contas, ela... Gente, eu devia estar gravando tutorial, né? Tô aqui já batendo papo, meu Deus. Como vocês viram, a parte da luz ali, os reflexos no cabelo, eu só misturei um pouquinho de branco na tinta marrom que já tava ali. E pra fazer a sombra, eu misturei preto. Eu achei que eu tinha feito pouca tinta, porque eu usei muito no cabelo dela, né? E eu não queria fazer uma nova mistura. Então, pra espalhar a sombra, que já tava um pouco, assim, difícil ali no godê vulgo pratinho de plástico, eu molhei o pincel.
Olha, nessa tinta guache escolar, eu não costumo muito diluir a tinta em água, mas é uma técnica muito legal, gente. Eu pretendo fazer mais pinturas usando técnicas aí tradicionais de como pintar com guache. Mas aqui, como eu uso a guache escolar, eu gosto da tinta, assim, sabe, mais espessa mesmo. Então é por isso que eu acho que pode ser que eu me dê bem com tinta acrílica. Então eu não costumo diluir muito em água, mas quando eu acho que a tinta tá muito grossa e eu preciso espalhar ela um pouco melhor, eu umedeço o pincel. Esse é o jeito que eu pinto, não é que exatamente é o jeito mais correto de fazer. Então se você gosta desse efeito que eu trouxe, aí você pode reproduzir. Se você não gosta, você também pode me deixar dicas nos comentários de técnicas e coisas que eu posso fazer para melhorar as minhas pinturas. Toda contribuição é muito bem-vinda e vocês vão me ver testando outras coisas, porque eu gosto de... Às vezes eu assisto alguma coisa e fico, nossa, que legal, quero fazer também. Então eu pretendo trazer essas coisas pro canal também, de coisas que eu estou experimentando e não só as loucuras que eu faço, porque eu acho que porque eu acho que pode dar certo. Com o marrom mais escuro que eu usei pra fazer a sombra do cabelo dela, eu fiz também os olhos e eu resolvi acentuar ainda mais a sombra do rosto dela, porque eu queria ela assim bem cartunesca mesmo. Então eu fiz uma sombra mais acentuada embaixo do nariz e embaixo do pescoço, e as outras eu deixei um pouquinho mais suave mesmo, já que a do lado esquerdo ali do cabelo já tava bem mais escura, então eu não quis que misturasse muito com o do rosto. Então acho que deu certo. E o verde que já tava ali, que eu usei do cacto, eu consegui reativar ele um pouquinho. Eu usei pra pintar a roupa, então ela ficou aí uma madame, né? Combinando com o cacto do lado. Eu achei que ficou legalzinho, vai. Nesse desenho, eu não me esforcei muito na roupa dela. Então eu não fiz muito efeito, não. Eu simplesmente depois misturei um pouquinho de verde com marrom pra poder fazer a sombra do lado esquerdo. Só que é isso, eu não me empenhei muito. Depois eu fiz as bolinhas amarelas do cacto pra deixar ela realmente uma madame, sabe? Tipo uma perua. E usei o mesmo verde pra fazer o brinco também. Então, assim, ela tá basicamente pronta. Falta só alguns detalhes com branco e com a canetinha. E aí vai tá pronta. E foi rapidinho de fazer também. Então, quando eu quero desenhar um personagem, eu quero pintar. E eu quero pintar com guache, porque eu faço muita sujeira com guache. Eu acho que com aquarela eu faço menos sujeira. Eu faço alguns desenhos simples quando eu tô com pressa. E esse é um desenho simples, então eu espero que você ache. Se você não achou esse tutorial dessa personagem simples, me conta aqui que eu posso tentar ensinar de novo de outra forma, né? A gente vai desenhar mais personagens aqui, a gente vai pintar com guache, a gente vai pintar com aquarela também. Mas me diz se funcionou pra você, se você acha que consegue reproduzir e se você conseguiu reproduzir também, né? Se você fez, eu espero que você faça. Aí vocês viram que eu passei o branco nos olhos, né, pra dar uma luzinha nos olhos do lado direito, de onde vem a luz, e no brinco também do lado direito, pra deixar o brinco um pouco aí reluzente. E depois a canetinha. Eu adoro a canetinha, porque a canetinha, ela salva a maior parte dos meus desenhos quando eles parecem uma grande bagunça. Então você ajusta as coisas com a canetinha, você coloca a forma com a canetinha. E dá alguns detalhes também para preencher aquilo que você achou que ficou vazio. Então eu coloco muita achura nos meus desenhos, risco mesmo, sem dó nem piedade. E é isso, eu espero muito que esses tutoriais tenham sido úteis. Me conta aqui se você fez, se você gostou, se você vai fazer. E se você chegou até aqui no vídeo, eu espero que você tenha deixado o like, se inscrito no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!